Um defensor implacável e um dos jogadores mais corajosos que o futebol já viu, Puyol colocava o corpo na linha de frente sem hesitar. Dizem que ele uma vez bloqueou um chute de nada mais nada menos de Roberto Carlos com o rosto, sem pensar duas vezes. Não é de se surpreender que ele tenha sofrido 36 lesões ao longo da carreira, incluindo fraturas no rosto. Mas nada disso o impediu de se levantar e continuar lutando, mostrando que é ser um verdadeiro líder. Puyol nunca se considerou o mais habilidoso, rápido ou forte, mas compensava isso com uma dedicação inigualável. Ele sabia que com o trabalho duro poderia se tornar um gigante do futebol. E foi exatamente o que aconteceu. Meu nome é João Oliveira. Se você é tão apaixonado por futebol quanto eu, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana e várias histórias fantásticas para você conferir. Agora, bora pro vídeo. Enquanto a maioria dos craques do Barcelona ingressava em La Masia aos 10 anos, cercados de treinadores pessoais e dietas especializadas, a trajetória de Carles Puyol foi bem diferente. Até os 17 anos, ele era apenas mais um garoto jogando em um pequeno clube da terceira divisão regional. Puyol tentou de tudo, foi goleiro, lateral, atacante, ponta, era um verdadeiro coringa. Mas nenhuma parecia ser a ideal. Apesar de ser visto como especial por aqueles ao seu redor, seu talento ainda passava despercebido fora daquele círculo, fora daquela bolha. A prova veio quando um olheiro do Barcelona foi assistir a um jogo. O que poderia ter sido sua grande chance se transformou em decepção. O olheiro, insatisfeito com o nível do jogo, deixou o campo no intervalo. Para Puyol, parecia uma oportunidade perdida, mas foi um ponto de virada. Logo depois ele teve a chance de fazer um teste no Zaragoza. Muitos jovens teriam aceitado, mas não Puyol. Leal e teimoso, ele decidiu que era o Barcelona ou nada, tanto que preferia trabalhar em uma fábrica do que vestir a camisa de outro clube. Com 2 anos restantes na academia, o Barcelona finalmente o convidou para treinar em La Masia, por um único dia, sem promessas, sem nada. Puyol estava preparado para não voltar, mas seu pai, um verdadeiro louco por trabalho, não suportava a ideia de ver o filho desistir. Ele disse: "Se te mandar embora porque alguém se esforçou mais do que você, não volte para casa." Com essa pressão, Puyol se entregou completamente. No final do dia, apesar de haver jogadores mais talentosos, não puderam ignorar o esforço dele. Pediram que ele voltasse no dia seguinte, e no outro, depois no outro. Depois de cerca de 30 dias, o Barcelona cedeu e o aceitou na academia. O primeiro passo foi dado, mas o caminho de Puyol estava apenas começando. Com a Lei Bosman, o Barcelona ficou obcecado por contratações e em 1997, apenas um jogador da academia estava no time principal. Dos 32 colegas de Puyol em La Masia, apenas Reina, Valdés e Iniesta se tornariam nomes de destaque. Enquanto esses três rapidamente alcançaram a fama, Puyol teve um caminho bem diferente. Apesar de ser querido por todos, Puyol não se encaixava no perfil típico do Barcelona. Não era o mais técnico, nem o mais refinado. Anos se passaram no time B e o técnico Louis van Gaal só o notou para zombar de seu cabelo. Van Gaal até tentou mandá-lo para o Málaga, mas Puyol, teimoso, recusou. Ele acreditava que se Xavi conseguiu, ele também conseguiria. Quase 1500 dias depois de deixar La Masia, aos 22 anos, jogando como lateral direito, Puyol finalmente teve sua chance quando Reisiger se machucou. Ele agarrou a oportunidade e nunca mais largou o posto. Menos de um ano depois, com Luís Figo indo para o Real Madrid, a Catalunha estava em fúria. No primeiro clássico após a transferência, Puyol foi encarregado de marcar Figo e fez isso com perfeição, protegendo a honra do Barcelona e escoltando Figo para fora do campo, enquanto os fãs tentavam atacá-lo. Durante as Olimpíadas, a seleção sub-23 sofreu tantos gols no único jogo em que Puyol foi deixado no banco, quanto em todos os outros jogos em que ele foi titular. Isso só reforçou sua importância e logo ele estava estreando na seleção principal. Mas a sorte de Puyol era inconstante. Apenas 5 dias após sua estreia na seleção, ele lesionou o joelho, precisando de uma cirurgia. Mesmo assim, Puyol começou a se firmar como zagueiro, conquistando o prêmio de jovem jogador do ano, enquanto o Barcelona enfrentava sua maior seca de títulos desde os anos de 1930. Apesar das dificuldades,
Puyol continuava a se destacar com momentos icônicos, como a vez que salvou um gol com o peito, ganhando uma ovação de pé no Camp Nou. Mesmo com a seleção decepcionando na Copa do Mundo de 2002, Puyol foi nomeado para o time do ano da UEFA e recebeu uma renovação de contrato que fez dele um dos jogadores mais bem pagos do Barcelona, com uma cláusula de rescisão de 180 milhões de euros. O Manchester United chegou a quase contratá-lo, mas Puyol, mesmo considerando a ideia, permaneceu fiel ao Barcelona. No ano seguinte, após a chegada de Ronaldinho, o Barcelona ainda passou mais uma temporada sem troféus. Foi somente após a aposentadoria de Luis Henrique e a eleição de Puyol como capitão que o Barcelona reconquistou a La Liga, entrando em um dos anos mais incríveis de sua história. Quando falamos sobre a final da Liga dos Campeões de 2006, a maioria dos jogadores do Barcelona se lembra com um sorriso largo no rosto. Mas para Puyol, aquela lembrança é carregada de uma mistura de sentimentos, uma das mais agridoces de sua vida. Naquele momento, após ter conquistado mais um título da Liga, a final parecia ser a consagração que Puyol tanto esperava. E ele sempre refletia sobre como talvez jamais estivesse ali se não fosse por uma conversa com seu pai cerca de 10 anos antes, quando conseguiu convencê-lo a ir até Paris para assistir a final. Seu pai, conhecido por ser viciado em trabalho e também não gostar de ficar em grandes multidões, nunca havia visto seu filho jogar das arquibancadas. Aquela seria a primeira vez e só aconteceu porque Puyol conseguiu organizar um voo antecipado para garantir que ele estaria de volta ao trabalho às 8 da manhã do dia seguinte. Mesmo com tudo correndo bem naquele dia, assistindo do alto enquanto seu filho erguia o troféu da Liga dos Campeões e era reconhecido como o melhor zagueiro do mundo, essa também seria a última vez que ele estaria presente. Poucos meses depois, Josep Puyol perdeu a sua vida em um acidente de trabalho. E apesar de Carles ter retornado aos campos logo após o ocorrido, aquela perda deixou uma marca profunda. Após o final da temporada e o início da Copa, Puyol ainda contribuiu em um dos gols do torneio, mas a Espanha foi rapidamente eliminada da Copa do Mundo. Quando a temporada do clube começou, as coisas desandaram rapidamente para o Barcelona. O joelho de Puyol voltou a dar problemas, forçando uma segunda cirurgia e deixando-o com a perna engessada. Uma situação que quase o levou à loucura. Querendo ou não, Puyol usava o futebol como uma forma de afogar os sentimentos desde a morte de seu pai. E quando essa válvula de escape foi tirada dele, as coisas ficaram difíceis. Tão difíceis que 70 dias depois, ele decidiu, contra as ordens médicas, arrancar o gesso e voltar aos treinos, afirmando que o futebol era sua terapia. Um ano depois, mesmo com os problemas se acumulando no Barcelona, a Espanha conquistou a Eurocopa, encerrando um jejum de 44 anos. Não foi o ataque, mas sim a defesa que carregou a equipe, mantendo um recorde impressionante de não sofrer gols durante toda a fase eliminatória. Puyol foi amplamente reconhecido como o líder dessa defesa, não apenas como o melhor defensor do torneio, mas como o melhor do mundo. Quando Guardiola chegou ao clube, trouxe consigo Piqué, um jovem que em muitos aspectos era o oposto de Puyol, bonito, vindo de família rica e com laços históricos com o clube. Enquanto Piqué era conhecido por sua tendência a se desligar durante os jogos, Puyol nunca permitia tal desatenção. E ao final daquela primeira temporada sob o comando de Guardiola, o Barcelona venceu novamente a Liga dos Campeões, sofrendo apenas um gol desde as quartas de final. Puyol igualou seu ídolo Maldini com o único jogador a levantar 2 troféus da Liga dos Campeões como capitão. Depois disso, o time foi além, conquistando todos os 6 troféus disponíveis em um único ano, um feito inédito. Até então, a carreira de Puyol havia sido marcada por oscilações e uma sucessão de traumas pessoais e lesões. No entanto, ele estava prestes a alcançar um patamar totalmente novo. O auge chegou em 2010. Após mais uma cirurgia no joelho, Puyol começou a Copa do Mundo devagar, mas na semifinal contra a Alemanha, uma cabeçada poderosa fez história ao classificar a Espanha para sua primeira final. Onde eles conquistaram o título inédito da Copa do Mundo. 6 meses depois, o joelho de Puyol voltou a dar problemas. As 2 temporadas seguintes
foram um desafio. Ele sofreu 7 lesões, passando por mais 2 cirurgias e perdeu o que seriam seus últimos troféus importantes. Na final da Liga dos Campeões de 2011, em uma demonstração de sua generosidade, podendo ultrapassar seu ídolo em ser o maior capitão a levantar o troféu da Liga dos Campeões, até então, Puyol ofereceu a braçadeira de capitão a Abidal, que havia acabado de se recuperar de um câncer no fígado, permitindo que ele levantasse o troféu. Puyol completou 100 partidas pela seleção em um jogo contra a Venezuela. Com sua forma física já abalada, Puyol começou a pensar no futuro e estudou para se tornar diretor esportivo, mas Guardiola o encorajou a continuar jogando. Após a saída de Guardiola e a luta de Vila Nova contra o câncer, Puyol sentiu que tinha um papel importante a desempenhar para apoiar os colegas. Embora sua contribuição tenha sido significativa, a saúde continuava a ser um problema. Puyol sofreu mais lesões graves, incluindo a mais séria de todas, uma lesão no joelho direito que o afastou por 222 dias. Naquele período, ele passou por diversas cirurgias e sessões de fisioterapia, mas o joelho nunca mais foi o mesmo. Em 2014, com as dores insuportáveis e sem conseguir jogar como antes, Puyol anunciou sua aposentadoria. Ao final de sua carreira, ele havia conquistado 18 títulos importantes, incluindo 3 Ligas dos Campeões, 6 La Ligas, além da Copa do Mundo e da Eurocopa com a Espanha. Mesmo aposentado, seu legado como capitão, líder e exemplo de superação permanece no coração dos torcedores do Barcelona e amantes do futebol ao redor do mundo.